De opinar sobre uma série de 8 livros e mais um nono que é uma novela. Vou opinar sobre a série mais famosa da Julia Quinn, que é Os Bridgertons, que vai ser adaptado para a Netflix. Sai em 2020, se não estou em erro. A série Bridgerton é a história da família Bridgerton, claro, e é uma série que se expande por 8 livros, mais uma novela, que constitui o 9º livro em Portugal. É publicado pela Leia na sua chancela Asa. É constituída por crónica de paixões e caprichos, peripécias do coração, amor e enganos, a grande revelação, para Sir Philip com amor, a Bela e o vilão, aquele beijo, que é o 7º, que não tem das capas que eu mais gosto, claramente. E o 8º é A Caminho do Altar, que tem das capas mais bonitas da série em Portugal. O 9º chama-se Happily Ever After, em Portugal ficou por Felizes para Sempre, e é constituído por vários epílogos, mas já vamos lá. Cada livro corresponde a um dos irmãos da família Bridgerton, um dos filhos de Violet e Edmund Bridgerton. Mais velho ou mais novo, todos têm um nome começado por uma letra de abecedário, ou seja, do A ao H. Com Violet era mais fácil assim dar nomes aos filhos porque eles eram imensos. Os Bridgertons são muito conhecidos e respeitados na sociedade londrina da época da Regência, no início do século XIX, e em cada livro conhecemos melhor um dos irmãos e descobrimos o seu caminho para o amor verdadeiro. Cada livro é apimentado com o humor e a picardia entre os irmãos, muito característico da Julia Quinn e desta família que ela criou. Uns mais que outros, mas são livros muito deliciosos por causa do humor que ela incute nos livros. As picardias entre os irmãos às vezes são levadas ao limite e às vezes ultrapassam os limites, mas é isso que torna tão amoroso ou tão querido esta história, porque além de ser romance de época, e toda a gente sabe que os romances de época vão acabar bem, é a relação familiar que sustenta todos os livros e é muito bonito de se ver. A família Bridgerton. Cada capítulo abre com a crónica da Lady Whistledown, que se esconde por trás deste pseudónimo para elaborar a crónica da sociedade londrina. Ela é brutalmente honesta e não se coíbe de elogiar, mas também de criticar certos elementos ou certas atitudes da sociedade londrina. A sua verdadeira identidade é um mistério e deixa o leitor curioso porque ao longo dos livros vamos tentando adivinhar quem é essa personagem. Alguns tiros são certeiros, outros não, até que chega a grande revelação. Além dos Bridgertons propriamente ditos, vamos conhecendo outras personagens secundárias, que são as suas caras metades e as suas famílias, mas também existe a Lady Danbury, que é tipo, não sei se vocês já viram a Downton Abbey, mas é tipo a personagem da Maggie Smith. Ácida, extremamente perspicaz e inteligente, que gosta de mandar bitites, sobretudo, e mais alguma coisa. Normalmente são certeiros, além de serem hilariantes. Todos os livros são uma leitura voraz para quem gosta de romance de época e são bons livros para se iniciar em romance de época. São normalmente leituras de poucas horas que nos deixam com o coração quentinho, com uma vontade maluca de voltar a entrar no mundo dos Bridgertons. Mas vamos a classificações e a falar um bocadinho mais sobre cada livro. Crónicas e Caprichos é o primeiro livro da série e é a história de Daphne, que é a 4ª irmã dos Bridgertons, sendo a rapariga mais velha. Daphne não está muito interessada em casar, apesar de Violet, a mãe, querer que todos se casem e casem bem, especialmente as filhas. Daphne não está muito para aí virada. Inclusive conhece Simon Bassett, que é o novo atrativo da temporada e que toda a gente quer que as filhas casem. Mas Daphne não está para aí virada. Para evitar o assédio dos pretendentes que querem a fortuna da sua família, Daphne e Simon elaboram um plano que é fingir noivado. E a coisa descamba.
porque o solteirão que não queria casar e a debutante que queria evitar ao máximo tudo o que era pretendente acabam por se apaixonar. É a primeira introdução à família Bridgerton e conhecemos quase todos os irmãos. Eu já não lembro se pelo menos são mencionados todos os irmãos e conhecemos alguns. E conhecemos Violet, que é a mãe e é fabulosa. E eu dei-lhe 4 estrelas. Peripécias do Coração é o segundo livro e é a história de Anthony, que é o Visconde. Na ausência e por morte do pai, Edmund, Anthony é o chefe da família e é o solteirão típico, que percorre todas as casinhas e namora todas as mulheres até conhecer Kate. Teoricamente, Kate queria casar a meia-irmã Edwina com Anthony, mas os planos não vão correr muito bem como ela queria. Eu também lhe dei 4 estrelas. Amor e Enganos é o terceiro livro da série e é a história do Benedict, que é o segundo irmão. Benedict é o poeta, o criativo da família e que, para não viver na sombra do irmão que vai ser visconde, tenta arranjar maneira de crescer na sociedade. Ele conhece Sophie Beckett, tem a ver, apaixona-se. Este é como se fosse o retelling da Cinderela da Julia Quinn, com os Bridgertons à mistura. Não deixa de ser muito, muito divertido e muito fofo. Eu também lhe dei 4 estrelas. A Grande Revelação é o 4º livro e é o meu livro favorito em toda a série. É a história de Colin, que é o terceiro irmão, e de Penelope. Penelope é das melhores, se não a melhor personagem da Julia Quinn e nem pertence à família Bridgerton. Penelope é apaixonada desde criança pelo Colin, mas o Colin nunca olhou para ela dessa maneira. O Colin tenta fugir ao problema que é ser o terceiro filho, assim como o Benedict, da sombra do irmão que é Visconde. É um livro muito, muito engraçado. É o apogeu da escrita da Julia Quinn e das picardias dos irmãos, além de ter revelações bombásticas. Dei-lhe 5 estrelas. Para Sir Philip com Amor é o 5º livro e vamos apressar a coisa porque este vídeo está a ficar gigantesco. É a história de Eloise, que foge à convenção dos próprios irmãos e da própria sociedade e vai morar para o campo. E conhece Philip, que tem 2 gêmeos que são um terror. Eu dei 3 estrelas a este livro porque não era tão bom como o anterior e ficou um bocadinho aquém, considerando a série. O 6º livro é A Bela e o Vilão e é a história de Francesca, que ficou viúva muito cedo e a gerir uma propriedade do marido. O melhor amigo do marido era Michael Sterling, que é eternamente apaixonado por Francesca, mas não tem coragem de lhe dizer. Este para mim é o pior livro da saga, eu dei-lhe 2 estrelas, porque o facto de Francesca estar longe dos irmãos e da família e da sociedade tornou o livro mais aborrecido. O 7º livro, Aquele Beijo, é a história de Hyacinthe Bridgerton, a mais nova das irmãs, e de Gareth, que é o neto da Lady Lanbury. Isto tinha tudo para correr bem. Eu dei-lhe 4 estrelas. O último livro é A Caminho do Altar, que é a história do mais novo dos irmãos, que se chama Gregory. Gregory é o romântico da família, inclusive os irmãos estão sempre a picar-se com ele por causa disso. O 9º livro é uma coleção de epílogos, ou seja, o que aconteceu passados vários anos, o Happily Ever After. Contém uma pequena história, que é a história de Violet Bridgerton, que eu acho que devia, sinceramente, devia ter um livro só dela. E a esse livro eu também dei 4 estrelas. Para ver se consigo pegar nos livros todos outra vez. Ainda não experimentaram romance de época e é um género que vos interessa, peguem nestes livros e se gostam de romance de época, porque é que ainda não leram estes livros? E vemos no próximo vídeo. Tchau!